Fala, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um artista maravilhoso, amigo meu de anos, Nigel Anderson, que vai contar um pouquinho a respeito da história e da trajetória de vida dele na dança com a dança contemporânea. Com vocês, Nigel. Oi, gente. Eu sou Nigel Anderson, sou de Belém do Pará. E a minha trajetória, assim, eu não digo nem na dança, mas nas artes, elas são, eu arrisco dizer que elas são um pouco mais híbridas, né? Então, a minha formação, na verdade, não é em dança, é em artes visuais, na UFPA, na Universidade Federal do Pará. E ainda lá dentro da universidade eu comecei alguns caminhos, assim, pela área da dança, investigando questões do corpo, por um tempo até com corpo e tecnologia, com audiovisual, videodança, tive uma história ali também. Enquanto eu estava na faculdade, eu comecei as danças urbanas. Então tem o Franco Saluzzi, que foi uma pessoa que vocês devem ter visto vídeo por aí, com a Mayara. Ele era diretor da Companhia Mirai, e lá eu comecei a estudar dança através do hip hop e das outras vertentes que envolviam as danças urbanas. E ainda na companhia, a gente começou a estudar um pouco mais aprofundadamente, né, os conceitos e as teorias que envolviam a dança. E eu fui descobrindo que existiam várias outras danças além das danças urbanas. Para mim era um universo super novo, isso lá em 2007, mais ou menos, e fui entendendo qual que é esse lugar, né, da dança como expressão e que outras possibilidades e são válidas também para se fazer dança. E eu fui me aproximando muito do universo da dança contemporânea, quando a gente começou a fazer várias leituras, ainda lá na companhia. E um outro lado de mim também se aproximava muito com a tecnologia, né? Gostava muito de trabalhar com audiovisual, com projeção e coisas do tipo. Daí veio uma vontade, como esse contexto assim da dança com mediação tecnológica ainda era muito insípido assim na época lá em Belém. Eu tive esse desejo de vir para São Paulo, que é onde eu moro agora, para poder investigar ainda mais e também aperfeiçoar esse meu fazer artístico que tinha esses outros anseios, né? Foi quando eu vim para cá e comecei a fazer o mestrado em artes na Unesp, ainda sob o guarda-chuva das artes em geral, mas a minha pesquisa ia direto nessas relações entre a dança, tecnologia e outras áreas de conhecimento também. Aí eu sinto que foi quando começou assim a minha relação ainda mais forte e mais aprofundada com a dança contemporânea, né? E assim que eu cheguei aqui em São Paulo, eu entrei em contato com a Isabel Marques, que é um grande expoente assim da dança, da educação aqui no Brasil e fora do Brasil também. Ela tem vários livros que a gente já lia, inclusive lá em Belém, na época que eu estava lá. E na companhia também a gente começou a fazer alguns estudos de leituras para poder aperfeiçoar a nossa produção ainda na companhia Mirai. Então, quando eu cheguei aqui, para mim foi um impacto assim, muito grande de entrar em contato com ela. E aí eu fiquei sabendo que ia ter uma audição para fazer parte da companhia Caleidos. Fiz a audição e entrei na companhia desde o meu início aqui em São Paulo. Então, estou até com a camisa do Caleidos. Vim hoje, estou vestida de Caleidos. E foi um universo inteiro assim de conhecimento com relação à dança contemporânea em si e a dança como linguagem, né, em suas relações com o mundo, a forma de olhar o mundo a partir dessa ótica da dança, do corpo em movimento. Fiz parte da companhia por 6 anos, até o fim do ano passado, e lá a gente teve várias formações com pessoas de fora, com pessoas daqui mesmo, de São Paulo, e ali eu acredito que foi quando o meu leque e meu conhecimento assim acerca da dança se expandiu assim exponencialmente. Queria que tu contasse um pouquinho da história da dança, do surgimento, na realidade, da dança contemporânea. Quando é que tu achas que ela começou, não sei a palavra, Bom, mas a se consolidar enquanto vertente, né, enquanto categoria, isso, o você é muito gênero, né. Então, eu não sou um historiador, assim, da dança contemporânea.
eu tenho ainda mais conhecimento dentro das artes visuais, que foi a minha formação, do que de dança, mas, assim, dentro dos estudos do Caleidos, a gente se aprofundou bastante também nesse lugar da história, assim, da dança. Eu acredito que por volta ali do início do século XX, um certo start, assim, que aconteceu, que na verdade foi o início da dança moderna, né? A gente não tem como falar de dança contemporânea sem falar da dança moderna. Mas eu acho que ali foi o que a gente pode dizer que foi a centelha, assim, do que a gente entende hoje como sendo a dança contemporânea, né? Porque com a Revolução Industrial e vários avanços tecnológicos, surgiram vários movimentos de vanguarda em todas as linguagens artísticas, né? E todas elas tinham um elemento fundador, essa coisa de quebrar um pouco os padrões e os paradigmas que existiam no status quo, assim, da arte. E ali a dança moderna que começou a questionar vários padrões que existiam na dança que a gente chama de repertório, né? E começaram a entender que esse corpo ele não precisava ser tão impessoal, porque o que existia, por exemplo, no balé clássico era essa representação de um personagem dentro de um contexto ali de uma história. Por vezes o corpo do bailarino ele não tinha essa carga emocional e pessoal dentro da sua criação e da sua reprodução. Existia uma coisa que o balé contribuiu muito, né, para o desenvolvimento do que é esse corpo do ser dançante, que é o aperfeiçoamento técnico, a precisão dos movimentos, junto com a sua suavidade também. Mas o que as pessoas começaram a se questionar ali gente, existe um corpo aí atrás desse que está performando. E esse corpo tem uma história, esse corpo tem questões para falar que vão muito além do que uma dramaturgia fechada ali pode contar, né? Então a dança moderna ela foi seguindo por esse caminho, né? Vários grandes bailarinos e coreógrafos, né? A Martha Graham, Isadora, o próprio Laban está ali um pouco nesse movimento, né? E aí com a Primeira Guerra também isso ficou ainda mais abalado. Então, uma necessidade desse corpo falar também sobre as questões políticas, sociais e próprias, né, do ser humano também ficou muito mais aflorado, né? Esse desejo de se falar sobre isso. Ali por volta da década de 50, depois das duas guerras, esse movimento da dança moderna ele começou a perder um pouco de força por conta desse conservadorismo muito forte que existia politicamente, mas ao mesmo tempo surgiu um outro movimento assim ainda mais forte de outros coreógrafos com relação a todas essas questões que aconteciam ali, né, na sociedade. Então, a necessidade de se quebrar ainda mais as lógicas, né, das relações desse corpo com o tempo, com o espaço, acabou se consolidando de fato nos anos 80. Mas essa hibridização entre as linguagens foi gerando outras lógicas, né, para essa dança. Então, há um desejo de se quebrar, de repensar os elementos que estruturam a dança, foi gerando esse outro movimento, né? O Mercani, porém, foi um coreógrafo bailarino que começou a questionar as relações da dança com a música, né? Por exemplo, quando ele se aproximou ali de um artista da música, o John Cage, ele começou a criar vários outros trabalhos que às vezes aconteciam no silêncio, ou que às vezes aconteciam com uma outra estrutura musical que era muito distante de tudo aquilo que se tinha anteriormente. Na dança moderna existia muito esse movimento de expressão mais visceral das emoções. A gente tem muito a figura da Isadora Duncan, né, da Martha Graham, também que colocavam esse drama e essas emoções muito fortes nesse corpo. Existia um corpo que queria falar sobre as suas emoções. Aquilo ali foi o primeiro start. A forma de construção dessa coreografia, ela foi sendo alterada para não seguir um padrão necessariamente harmonioso ou uniforme. O Merce Cunningham ele fazia umas estruturas ali que eram quase jogos, né, que aconteciam, e as estruturas em termos de coreografia, elas acabavam parecendo aos olhos de quem assiste muito desconexas. Ali, eu acho que tem um outro elemento interessante também, né, que surgiu de um lugar chamado Judson Church,
que foi alguns bailarinos do Merce Cunningham que se reuniram depois, saíram da companhia dele e começaram a criar outros movimentos. Eles começaram a ensaiar nesse lugar que era Judson Church, e ali também foram surgindo outras questões com relação à dança, criar movimentos improvisados, e isso também um pouco desse lugar da improvisação na dança, porque quando a gente fala de dança, a gente fala de repertório e coreografia, falava até então, né? E aí esses bailarinos, eles começaram a se perguntar, e se a gente não cristalizasse nenhuma coreografia dentro dessa apresentação? E se a gente montasse uma estrutura em que a gente pudesse se movimentar livremente dentro de uma estrutura, de um jogo cênico, de algo do tipo? E é surgindo várias técnicas de improvisação. Uma delas é o contato improvisação, que é super famoso, que é super consolidado dentro da dança contemporânea, né? Que a partir do contato do corpo consigo mesmo ou do seu corpo com o de outras pessoas, uma movimentação vai surgindo. Foi o Steve Paxton, que é um grande nome assim da improvisação, falou que tem uma frase muito interessante dele, né? Que a improvisação, ela é a coreografia do instante. É bom ressaltar que a dança moderna ela tem uns códigos bem específicos também. Ela saiu daquele tradicionalismo do balé clássico, mas tem uma técnica estipulada da Martha Graham, que o Nigel citou também, tem umas técnicas bem específicas e muito difíceis, inclusive, de fazer. Eu já fiz aula de dança moderna e a gente sai assim com uma atenção absurda, porque você tem que ter um controle corporal muito grande. E, assim, o Nádia também falou a respeito da improvisação. A improvisação, ela é magnífica e você precisa ter um domínio do seu corpo absurdo. Até para, por exemplo, o improviso de uma dança do jazz, por exemplo, ou de uma outra dança que a gente costuma ver coreografada. Para você improvisar, meu amigo, você tem que ter culhões. Muito Exato. movimento para improvisar, não é uma coisa fácil. O Nádio falou, a gente traz a proposta no improviso de várias movimentações, inclusive fora dos padrões estéticos da dança. Mas se você for ver um vídeo no YouTube da coreografia do Messer Cunningham, que seja, ou de outras estruturas de outros núcleos, gente, é absurdo. O corpo, a definição, o movimento, a consciência tá? Só para vocês não acharem que qualquer um pode fazer. Não é assim, gente. Muito pelo contrário, o trabalho os processos de criação dentro de um lugar de improvisação exige muita prática. Existe uma questão que é o corpo do intérprete, né? Que ele precisa ter um vocabulário muito grande, não só de danças, né? Mas de movimento em si. Tanto a grande parte das estruturas de movimento que surgiram ali na Judson Church, por exemplo, eram movimentos que vinham do cotidiano, eles tinham essa coisa de trazer um pouco esses elementos dos aspectos sociais do cotidiano, movimentos da vida diária, que meio que foi a centelha disso que a gente vê, faz qualquer coisa, tá andando, senta, levanta, finge que tá escovando dente, sabe esses gestos do cotidiano que a gente faz todo dia? Ali, isso começou a se tornar dança.